Site www.ckfconstrutora.com.br. Muito bem, 7h17, já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje, no programa, dia 6 de julho de 2020, eu tenho o prazer de receber, para bater um papo conosco, o CEO do Grupo Barcelos. Ele é o diretor do grupo e... ele é diretor, inclusive presidente do Grupo Barcelos, gestor de negócios e expansão da rede Superbom de supermercados, que é o Maurício Cerruti, já conosco aqui via videoconferência. Ele tem uma larga experiência com passagens, por exemplo, pelo Carrefour, Pão de Açúcar, Açaí, inclusive em outros países, como o México, onde viveu pelo menos por 5 anos também, né, empregando lá o seu sistema de administração. Ele chegou a Campos há uns 3 anos, cerca de 3 anos, se eu não estou enganado, e com a missão de fazer a rede de supermercados Superbom crescer, se expandir para toda a região, se tornar 100% produtiva, e nada se perde. Tudo se transforma, tudo se aproveita, inclusive o próprio lixo hoje produzido no Superbom. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Maurício Cerruti e falar sobre os investimentos também do grupo em toda a região. Maurício, prazer recebê-lo aqui no programa, seja muito bem-vindo, né? Obrigado pela sua participação desde já, obrigado aí pelo carinho com nossa equipe, fazer todos os testes e tudo mais. Muito obrigado, seja bem-vindo, Maurício. Bom dia. Muito obrigado, prazer, Cláudio. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. E um abraço especial para a nossa amiga aqui, para Dona Diva Abreu. Realmente é um prazer bastante grande e espero aí nesses minutos que a gente vai bater papo poder falar um pouco sobre essa visão aí do varejo, seja local, seja nacional, e também um pouco dos impactos que esse vírus está trazendo aqui para nós, né? Maurício. À sua disposição, Cláudio. Obrigado, querido. Para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, antes da gente entrar nessa seara toda aí e também no Superbom. Gostaria que você contasse um pouco da sua experiência de vida. Você chegou a Campos há 3 anos, mas você tem uma carreira aí já gigantesca, passando por grandes redes no país e fora do país também. Então, eu cheguei aqui em Campos em março de 2018, estou com 2 anos e meio por aqui. Eu sou o primeiro diretor-presidente de fora da família Barcelos, né? Eu vim aqui contratado para fazer a parte da profissionalização aqui da empresa. Como todos sabem, a empresa tem a fundação aí da família Barcelos, do Licínio, do Joilson Barcelos. Eles começaram aí há algum tempo atrás, junto com a Fundação Dom Cabral, fazer um processo de profissionalização através da governança, da implementação da governança corporativa aqui no grupo, e montaram um conselho que hoje ainda ele é consultivo. Os sócios passam para esse conselho, né, junto com conselheiros independentes, e criam uma diretoria executiva, e essa diretoria executiva é responsável em profissionalizar a empresa. Bom, antes daqui, como você falou, eu tive 30 anos, bastante tempo, passando por grandes grupos, né? Pelo Grupo Carrefour, e aí eu tive a oportunidade de fazer a expansão lá do Grupo Carrefour, então, lá no México, né? Posteriormente no Grupo Pão de Açúcar, onde eu passei por áreas operacionais, área comercial,
e também uma breve passagem, uma breve passagem, não, de 3 anos lá no Açaí Atacadista, e agora nós, com essa experiência, trazemos para compartilhar um pouco essa experiência, ajudar aqui o grupo a poder se expandir e principalmente também para o meu pessoal também poder aprender bastante em cada experiência que nós temos, e particularmente aqui em Campos eu tenho aprendido bastante nesses últimos 2 anos e meio. Muito diferente do que você já conhecia? Então, tudo, Cláudio, é muito diferente, né? Cada cidade tem uma particularidade, cada lugar tem a sua cultura própria, né? Mas eu estou muito feliz porque aqui a minha esposa ela já tem família aqui no Rio de Janeiro, lá em Niterói, na cidade lá do Rio. Eu sempre tive muita vontade de estar mais próximo aqui da família dela. E assim, o mercado do Rio de Janeiro era um mercado que já era conhecido, né? Que eu já tinha feito expansão aqui de outras redes, mas não em Campos. E Campos tem algumas particularidades bastante interessantes, né? Mas principalmente um mercado muito desafiador, principalmente nesse último ano, né? Que o mercado ainda em maturação. Houveram grandes movimentos e principalmente nesses últimos meses aí, com a chegada do Covid, a gente está tendo um desafio bastante grande. Assim, parece que as pessoas que vêm de fora, né, elas têm uma curiosidade um pouco maior para conhecer as coisas e buscar atrações e tal, e a gente tem descoberto, eu junto com a minha família aqui, lugares absolutamente maravilhosos. Ontem mesmo eu tive lá na Lagoa Feia, que é um lugar espetacular, né? Então, assim, aqui tem uma natureza exuberante, tem tudo para que a cidade possa se desenvolver muito aí nos próximos anos, né? Uma natureza fantástica, recursos minerais, pode ser desenvolvido polos de turismo, enfim, comércio. Eu acho que a cidade tem um futuro brilhante aí pela frente. Lagoa Feia, de feia não tem nada, né? Tem que ver quem colocou esse nome. Eu não sei, mas... Tem que colocou esse nome lá na Lagoa Feia, né? Deve ter sido a mesma pessoa que botou o apelido naquele belo cantor. O meu caro Maurício, sobre essa questão de pandemia, dá uma impressão, e aí os números também ajudam a gente a ter uma noção, quando você vai para a questão da pesquisa, de que o varejo, por exemplo, os supermercados, né, não sofreram tanto, pelo contrário, né, se deram bem nessa pandemia. Vamos dizer assim, todos os setores, boa parte de todos os setores, a maioria, né, foi afetada com essa questão da pandemia. Mas a pandemia teria sido generosa com os supermercados, foi isso? Porque as pessoas passaram a ficar em casa e aí passaram a cozinhar mais e passaram a comprar mais, enfim. Como é que você avalia esse primeiro momento aí e esse crescimento nessas vendas? Ou é só a impressão da gente que está de fora? Porque é tudo diferente, né? Eu acho que esse tipo de coisa ele tem que ser analisado de diversas formas. Eu acho que esse impacto que todo mundo fala sobre mais vendas, ele não acontece em todos os locais. Quando você analisa, por exemplo, reportes como a Abras, como a Serge e tudo mais, você tem pontos localizados onde houveram picos de consumo. Então, acho que a gente tem que dividir isso nesse espaço de tempo desses últimos 4 meses, né? Logo que foi descoberto esse Covid, que, enfim, começaram a ver todos os casos e houve bloqueio, houve inicialmente uma, entre aspas, corrida de abastecimento por parte dos clientes aos supermercados. Então, isso é normal quando se tem uma comoção assim. Então, você teve um pico, tá certo? E, posteriormente, você tem uma normalização, tá? Então, hoje, o que eu posso dizer aqui para você é que houve uma mudança de consumo ou de hábito de consumo por parte dos consumidores, né?
O que nós notamos é que existe uma frequência menor de visita às lojas, tá? O que é perfeitamente normal, ou seja, as pessoas elas vão menos às lojas porque têm medo de se contaminar, mas quando vão elas gastam mais. Então, assim, você tem uma queda de frequência e um aumento do ticket médio, tá certo? Isso por um lado, mas as vendas hoje elas são estabilizadas. Assim, nós temos uma venda muito parecida com a venda do ano passado. Agora, existem diferenças de categorias de produtos, ou seja, existem produtos que estão sendo mais consumidos esse ano do que eram consumidos no ano passado. Então, por exemplo, produtos básicos. Produtos básicos houve uma elasticidade de venda positiva. Hoje, a gente os clientes eles consomem mais básicos, sejam básicos alimentares ou básicos de higiene e limpeza, que aí sim tiveram um crescimento de venda bastante grande, né? Mas a gente percebe que com o passar aí do tempo e a renda também sendo um pouco achatada pela questão de desemprego, pela questão de, enfim, de toda essa pressão econômica que está acontecendo, a venda de supérfluos caiu um pouco, não é de supérfluo, mas de produtos que não são de primeira necessidade, né? Caíram um pouco. Então, assim, produtos básicos e de higiene e limpeza subiram, produtos de consumo não tão frequente caíram um pouco. Agora, também existem algumas categorias onde houve uma migração de consumo. Por exemplo, bares, restaurantes que infelizmente estão fechados e também são nossos consumidores, né? Porque nós temos aqui o Barcelos Atacadista. Sim. E através do Barcelos Atacadista a gente vende para esses restaurantes, bares, pequenos comércios, né? Uhum. Então, como bares e restaurantes ficaram fechados durante esse tempo, nos supermercados houve também um aumento de consumo, por exemplo, de bebidas alcoólicas e de salgadinhos, esse tipo de coisa, que o pessoal fica em casa aí nos finais de semana e não tem a oportunidade de frequentar um restaurante, então vão aos supermercados e fazem o seu lazer dentro de casa, né? Carne para churrasco, essas coisas. Exatamente. Inclusive, esse final de semana, agora, primeiro fim de semana aqui do mês, houve uma venda bastante importante de picanha. O pessoal fez churrasco com força esse final de semana. Deve ter sido em virtude da reabertura aí, de repente, não sabe. É aquilo que você falou, tem umas características, né, diferentes a cada região, a cada cidade, até dentro da própria cidade, né, Maurício? Cada bairro também, né, tem diferença. Cláudio, mas assim, eu queria comentar um pouco com você, porque realmente aquilo que você falou, essa questão de que os supermercados, de certa forma, foram beneficiados, né? Houve sim o fato de nós sermos varejo alimentar e o varejo alimentar não ter fechado, não dá para dizer que realmente o fluxo ele se concentrou aqui, tá certo? Então, assim, todo o varejo alimentar. Mas, por outro lado, também, assim, existe uma pressão em cima das despesas, porque existem várias despesas operacionais que não haviam antes e que existem agora, né? Então, por exemplo, todo esse aparato que está sendo feito para higienização, controles de acesso, eles causam, assim, uma pressão nas despesas, né? Então, assim, nem tudo são flores, né? Como se diz, a gente está tendo um trabalho bastante grande para poder equilibrar as contas. As coisas, elas não são fáceis, né? Então, assim, só para te citar, nós temos aqui, por exemplo, no Grupo Barcelos, nós estamos fazendo investimento em testes para Covid, né? Então, todos os funcionários que têm algum tipo de sintoma gripal, nós afastamos imediatamente. Então, nós temos 2 médicos aqui do trabalho, que é a doutora Ana e o doutor João. Bacana.
eles imediatamente afastam esses funcionários. Uhum. Esses funcionários eles ficam em casa, sendo observados até por esses médicos, e posteriormente a uma semana ou 14 dias, que é o que diz o protocolo, nós fazemos o teste neles. Se eles positivos, eles continuam em casa, eles são assistidos ou em casa ou em hospitais, e se não, eles regressam ao trabalho. Isso tudo demanda um investimento, mas é um investimento que dá segurança para o nosso funcionário poder estar tranquilo, e também para o consumidor saber que está em um ambiente bem controlado nas lojas do Superbom. Né? Muito bom saber disso. É uma informação importante. Eu sinceramente não sabia, nem imaginava que o Superbom estaria nesse nível de preocupação e de qualidade também de vida para os seus colaboradores, e naturalmente para nós que somos consumidores aí, né, clientes do Superbom. Muito bom. E tem um número definido, aí você tem acesso a esses números? Tem muito funcionário ou tem pouco já passado por esse teste aí, Maurício? Então, nós temos aqui no grupo 2.800 funcionários agora, né? Esse número ele está ampliando um pouco com as inaugurações que nós vamos ter, e até por um protocolo médico, né? Nós fazemos exames naqueles funcionários que têm o sintoma gripal, tá certo? Certo. Então, assim, nós já tivemos aqui dentro por volta, eu acredito que de 400 ou de 500 exames que já foram aplicados. Temos outros exames aqui que estão guardados, que estão estocados para aqueles que tenham efetivamente algum sintoma, né? E assim, nós tivemos nesse último mês um aumento de sintomas gripais, né? Mais ou menos 150 pessoas passaram por isso, foram isoladas pelo sintoma e já regressaram ao trabalho, a grande maioria deles, graças a Deus. Que bom. Nós tivemos aí por volta de 30, 40 casos que foram positivados. Essas pessoas estão em casa. Desses 30, 40 casos que foram positivados, somente 3 necessitaram de internação. E graças a Deus, um deles já regressou aqui conosco, né? Enfim. Bacana. Então, assim, os números, eles não fogem tanto daqueles números que são percentualmente divulgados, né? Mas, infelizmente, como nem todos têm essa possibilidade de fazer os exames, fica difícil de você ter um número muito concreto, né, de qual é o percentual de infectados, né? O que infelizmente acontece, aqui dentro não temos essa possibilidade, e nós estamos fazendo esses controles aqui. Mas apresentando sintomas já é um grande avanço a empresa fornecer... Apresentou sintomas, isso. Não, fornecer porque o exame ele é fundamental. Seria bom se pudesse fazer no caso do país, né? O ideal, os grandes países, os países de ponta de linha aí fizeram em massa, né? Testagem em massa, e tiveram um resultado positivo no que diz respeito ao combate da pandemia. Mas aí é aquilo que a gente vai partir para campo político, essa coisa. Falando de pandemia, Maurício, e voltando a esse perfil do consumidor, e aí não é só Campos, né? No Brasil e no mundo todo, a pandemia está moldando aí esses novos hábitos. Alguns hábitos, inclusive, eles foram, digamos que, antecipados, né? Eu talvez diria isso, não sei se seria o caso de afirmar que eu estou correto ou não, mas a compra online, por exemplo, ela já existia né, vários anos, mas porém foi mais, ela está sendo mais usada agora. O Superbom, por exemplo, fez um investimento pesado nesse segmento aí de vendas. E vários hábitos, por exemplo, já são notados aí, a gente já tem, né, isso sem pesquisar. Mas, por exemplo, há uma cobrança hoje para vocês que administram, como, por exemplo, loja mais iluminada, loja mais espaçosa, loja mais arejada, enfim, há uma necessidade de um surtimento maior da loja automaticamente, como você disse, apesar de o consumo estar muito na área básica,
né, alimentar, mas você tem que estar variado ali para poder atender essas exigências dos consumidores, enfim. E aí, como é que você está encarando tudo isso e como que o Superbom está reagindo? O Superbom e o Grupo Barcelos, né? Reagindo a essa questão toda. Então, Cláudio, você utilizou aqui uma palavra que é perfeita, né? Não é realmente essa palavra antecipação, né? Muitas coisas elas já tinham sido pensadas anteriormente, mas elas não eram colocadas em prática porque não era o momento, né? Talvez o mercado, como eu te disse, ainda não estava maduro para receber determinadas coisas. Essas coisas elas foram antecipadas. Então, assim, o que nós fizemos aqui, e aí falando um pouco mais profundamente do Grupo Barcelos, logo que nós chegamos aqui, nós começamos a trabalhar em uma coisa que se chama planejamento estratégico, tá certo? O que é o planejamento estratégico? É você fazer um planejamento para os próximos 4 anos, ou seja, onde nós queremos estar daqui a 4 anos. E dentro desse planejamento estratégico, que foi concluído em julho de 2019, nós já tínhamos o e-commerce na mira para a gente poder começar a fazer o e-commerce. Mas como o mercado de comércio eletrônico, ainda aqui no Brasil, é um mercado pouco maduro, ele estava no nosso planejamento, mas para começar, só a partir de 2021. Com a chegada da pandemia, o que nós fizemos? Nós adiantamos esse processo, nós colocamos ele como prioridade e fizemos um desenvolvimento aqui bastante rápido, né? Em 1 semana ou 10 dias a gente já estava com a nossa plataforma aí no ar. Quero aproveitar e parabenizar todo o meu time, que é um time com muita determinação, com muita iniciativa, e falaram para mim, Cerruti, a gente tem que colocar isso no ar. Eu falei, bom, então vocês vão e colocam, e em 1 semana a coisa já estava funcionando. Obviamente que não como nós gostaríamos, né? Mas hoje ela já está bem adiantada. Então, assim, houve sim, né, uma antecipação desse tipo de plano que estava previsto lá para frente, né? E agora sim, também dentro do planejamento estratégico, nós estamos desenvolvendo uma coisa que nós chamamos novos conceitos ou novos conceitos das lojas que a gente vai inaugurar. E aí sim, a gente começa a pensar em todo esse movimento ou esses ensinamentos que a pandemia está nos trazendo e já preparar as nossas novas lojas para esse novo normal, como as pessoas chamam, né? Então, com certeza, toda essa questão de iluminação que você falou, principalmente espaço, né? Espaço entre as gôndolas, lojas mais espaçadas para que os clientes possam circular melhor, né? Mas eu acho que, além de tudo isso, eu acho que todas as redes deveriam começar a observar muito mais a questão da higienização, né? Assim, você vai ver que antigamente as lojas, ou as lojas mais antigas, elas não tinham todas essas questões de poços para você higienizar as mãos, pias, essas coisas todas. Isso tudo vai ser revisto, já está sendo revisto, até essa questão de EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual dos funcionários, né? Assim, os funcionários, eles muitas vezes até nem gostam de utilizar muito, porque atrapalha um pouco a respiração, atrapalha um pouco não sei o quê, mas, enfim, todo mundo tem que se adaptar a isso. Então, com certeza vai ser feito um investimento muito maior em EPIs, em higienização, espaço para que todos tenham mais conforto e mais segurança para se locomover. Como eu te disse, Cláudio, a nossa fórmula de vendas dentro de um supermercado, de qualquer varejo, é número de clientes, frequência de visita e ticket médio. Quando você tem uma mudança desse equilíbrio, você tem que adaptar a sua loja para isso, né? Porque cada loja é uma loja. Agora, particularmente, Cláudio, todos falam muito sobre e-commerce, sobre e-commerce que veio para ficar. Realmente ele veio para ficar. Mas, assim, ainda a participação das vendas por e-commerce ainda é baixa, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma participação do nosso delivery em torno de 2% da nossa venda total,
Esse número a gente entende que ele vai crescer ao longo do tempo, mas para que ele cresça, precisa crescer também. A nossa operação precisa melhorar, mas a maturidade do consumidor também, porque é uma venda diferente, né? Quando, por exemplo, você vai comprar produtos frescos, o nosso consumidor ele está muito habituado a escolher a verdura que ele quer, a fruta que ele quer, no ponto de maturação que ele quer, e sempre que você faz isso via delivery, você vai mais para um padrão, né? E nem sempre esse padrão atende o consumidor final. Então, o que os especialistas estão dizendo é que, assim, as lojas físicas nunca vão desaparecer, né? Talvez em um futuro, daqui a alguns anos, elas se transformem muito, mas é muito importante a experiência do consumidor com o produto que ele está comprando, né? E isso não vai sumir. E até porque, Maurício, se você analisar bem, durante essa pandemia, os supermercados viraram o must aí da sociedade. Eu tenho conhecimento aqui de gente que está passeando nos supermercados, né? Isso não tem problema nenhum com supermercado nenhum. É uma opção daquela pessoa, ela vai lá, faz a comprinha dela, mas vai mais para distrair um pouco a cabeça, porque tem casos aí de gente que já está mais de 120 dias dentro de casa, Maurício. Já pensou em colocar você dentro de casa? Você não fica, você não. Eu não te conheço tanto, mas eu já posso afirmar que você é um cara que sai de madrugada, sai de manhã de casa e chega de noite. Então, eu também acho que com certeza eu não ficaria. Tem gente, Maurício, o Arnaldo Neto, que é companheiro aqui da gente, jornalista, né, do jornal Folha da Manhã, ele estava afirmando aqui outro dia que conhece gente que tem marcado encontro nos supermercados, porque não tem shopping, não tem bar, restaurante aberto, está se encontrando com a namorada no supermercado, cara. Então... você sabe que isso é muito comum, gente quando vai, eu, por exemplo, eu sou um cara que gosto muito de visitar loja, de estar no ponto de venda, né? Aliás, no ponto de venda, é no piso de loja que nós aprendemos a fazer comércio, não é dentro do escritório que você aprende a fazer isso, né? Eu tive a felicidade de, durante muitos anos aí, ter sido diretor de operações, e em operações você está no piso de venda, porque é lá que você vê a experiência de compra, leva para o escritório, fala para os seus compradores o que tem que comprar, qual é o preço que tem que vender, enfim. Mas tem uma coisa que aqui no Rio de Janeiro, que é uma coisa muito diferente de vários locais onde eu trabalhei, isso que você fala realmente acontece. Muitos clientes me param dentro das lojas para bater papo comigo. E aí, tudo bem? Como é que tá? Eu já estou aqui há 2 anos e meio, conheço algumas pessoas e encontro eventualmente quando de sábado eu vou fazer visita aí às lojas, e é uma coisa que é bem carioca, que é muito bacana assim, né? Isso aqui realmente é diferenciado, né? Legal. Falando o carioca, ele é acalorado, né? Ele é diferente, caliente, né? Você é paulista, né? Mas... Sou paulista. Isso aqui não acontece lá. Paulista é mais tranquilão. As pessoas em São Paulo são muito rapidinhas. Entra, faz a compra e sai, né? Bem prática, né? Não, carioca, se deixar, e se partir pro lado do mineiro também, eu acho que a gente tem uma influência mineira aqui muito grande. Se deixar, pronto, aí vai um dedo de prosa e acabou o dia. Falando para a gente fechar esse bloco, Maurício, e eu quero muito aproveitar o segundo bloco, porque eu acho que vai ser uma parte importante da nossa conversa, não mais nem menos, mas uma parte importante, que é esse investimento do Grupo Barcelos na região, contradizendo todos os especialistas, os números e tudo mais. Mas esse a gente vai falar no segundo bloco. Mas para fechar esse bloco, tem aqui uma informação, uma pergunta referente às informações que a gente tem acompanhado do mercado. Por exemplo, vem aí o pós-pandemia, que é o reverso dessa movimentação toda que você teve aí durante a pandemia. Que aí vem
desemprego, aquela onda de crise. Há uma projeção dos especialistas no mercado de que a gente pode ter uma queda do PIB aí de menos 9%. Alguns chegam até a falar em mais, mas a média que eu ouço aqui, que a gente entrevista os economistas aqui também, é de menos 9% no PIB. Inclusive tem umas letras que eles definem bem o mercado, que é a letra V, que é a reação do mercado, né? Desce, depois da pandemia sobe, e depois do pós-pandemia, aí já tem uma expectativa de usar a letra U, que é aquela descida, permanência lá no fundo, depois subida e por aí vai. E a pergunta é justamente sobre isso. Há uma expectativa também de 27 milhões, expectativa não, uma negativa aí de 27 milhões de desempregados após essa pandemia. Não sei se como é que isso pode ser impactado para você, como é que você encara essa situação toda aí? Está preparado para isso tudo, naturalmente, né? Assim, esses números que você comentou, eu tinha ouvido... bom, vou dizer um pouco como é que nós fazemos aqui dentro, tá? Mensalmente aqui, aliás, agora nesses últimos meses, 2 vezes por mês, nós fazemos reunião com o nosso conselho consultivo. E desse conselho, nós temos, além dos 2 sócios, nós temos mais 3 conselheiros, que são especialistas em segmentos. Um deles é um especialista que é financeiro. Todas essas pessoas têm também uma ligação aí com a Fundação Dom Cabral, que é um centro de excelência em informações, enfim. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos um painel e nós vamos acompanhando esses painéis. Esses painéis, por exemplo, são painéis de flash de mercado, onde a gente acompanha todos os indicadores financeiros, tá certo? E conforme esses indicadores financeiros eles vão sendo alterados, a gente vai adequando a nossa operação, e principalmente a nossa visão de futuro, para aquilo que nós vamos fazer, investimentos, né? Então, assim, o que nós sabemos que vai acontecer, Cláudio, realmente é que vai haver uma questão de déficit fiscal muito grande, né? Assim, realmente, infelizmente, as consequências disso, de crescimento de desemprego e tudo mais, vão ser consequências que alguns, talvez os mais alarmistas, estão falando que vai ser mais difícil, os menos. Assim, a minha posição, Cláudio, e a posição aqui do Barcelos é sempre uma posição muito moderada e conservadora, no sentido de estar observando os movimentos de mercado e estar se adaptando ou tentando se antecipar a isso, tá? O que nós sabemos aí também é que em toda crise, Cláudio, existem oportunidades. Claro. Certo? E o que nós queremos fazer também, além de nos prepararmos para a crise, o que é muito importante, tá certo? Você precisa ter uma saúde financeira boa, você precisa manter a saúde do caixa, para qualquer problema que possa acontecer. O que é saúde de caixa, os ouvintes que estão falando aí? Você tem que ter alguma coisa que está reservada para algum problema que possa acontecer. É como na sua casa. Se você tem uma doença que está prevista, você tem que recorrer a um fundo que você tem ou a uma reserva que você tem. A gente procura fazer isso internamente aqui, mas sem tirar o olho das oportunidades, né? Por exemplo, essa loja que nós vamos inaugurar essa semana, que era o Green Fruit, que a gente está transformando em Green Market, é uma oportunidade de mercado que nos apareceu e que nos permite, com um investimento talvez menor até do que em outros tempos, a gente poder abrir uma nova loja aqui. Então, assim, é um equilíbrio entre as coisas, tá? Entre, por um lado, você ser bem conservador e bem moderado no sentido de ter uma responsabilidade financeira, mas não perder as oportunidades para você crescer. Agora, essa questão de ser a recuperação em V, de ser a recuperação em U, eu deixo aí para os gurus financeiros, aqueles que fazem as projeções, né? O que nós estamos fazendo nesse novo normal, quer dizer, nós pegamos o nosso planejamento estratégico, bom, qual é o nosso caminho em 2022, tá certo? E qual é o meu dia a dia? E todos os dias a gente vai adaptando
conforme a necessidade, antecipando as coisas. Perfeito, Maurício. Eu acho que o caminho é justamente essa questão dos especialistas aí, eles é que, né, se cuidem com esse mercado para a gente ficar acompanhando. Eu tentei achar uma letra aqui para o crescimento do Superbom, mas eu acho que definiu bem aqui, eu acho que foi letra I, só para cima, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E que seja assim, realmente. Bom, eu preciso pois não, Maurício. Eu não sei se você vai fazer intervalo agora ou não, mas eu vou dar um exemplozinho do que Por favor. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu cheguei em março de 2018. Não sei se você se lembra que em maio desse mesmo ano, de 2018, houve aquela crise de Sim. abastecimento pela greve dos caminhoneiros. Claro. Né? E assim, o Superbom, ele passou por aquilo de uma maneira muito legal na época, porque nós tínhamos um nível de estoque bastante alto, o que nos permitiu passar pela crise sem desabastecer a cidade. Né? E aí eu acho que foi assim, desde aquele maio, junho, né, onde outras redes não tinham mercadoria, a gente teve mercadoria e passou por isso muito bem. Eu acho que isso explica um pouco quais são as oportunidades que as crises trazem. Né? Algumas redes, ou quando alguns grupos estão bem administrados, ou que têm estoques, que têm uma saúde financeira boa, geralmente eles saem fortalecidos dessas crises. E aí é aquela questão, a saúde que você falou de caixa, né? E também, naturalmente, porque o estoque hoje ele é muito complicado de trabalhar com estoque alto. Acho que você pode admitir isso para os pequenos, né, Maurício? De repente você vai ter um estoque alto demais e vai estar ali todo o seu investimento, toda a sua saúde do caixa pode estar no seu estoque. E se você não precisar dele, você vai ficar enrolado com aquilo, né? Não, você tem toda a razão. A questão naquela época era uma época de um estoque alto que nos beneficiou, né? Perfeito. Que é bastante importante hoje, mais do que, assim, você tem que ter caixa, mas mais do que caixa, você tem que ter credibilidade junto às instituições financeiras. Né? Sim. É isso que eu digo de saúde financeira. Sim. Então, por exemplo, quando você tem uma governança, quando você tem uma empresa que é bem estruturada e as instituições sabem disso, elas se dão crédito. Tá? Então, por exemplo, a questão da governança corporativa, ela é pontuada pelas instituições financeiras para te dar crédito. Eu sei que para um pequeno investidor ou para um pequeno comerciante isso talvez não seja tão palpável, né? Mas assim, as instituições sabem quem são os bons pagadores, sabem quem são aqueles que têm um equilíbrio financeiro maior, não é isso? Verdade. Bom, são 7h55, Maurício, eu preciso fazer um rápido intervalo e no próximo bloco, então, a gente entra nessa parte aí que a gente está ansioso para saber. Esse ano o Superbom vai bater um recorde aí, porque são 2 lojas no mesmo mês. Inclusive tem uma loja aí no IPS que está pronta praticamente, né? Hoje é dia 6, quase pronta, né? Até o final do mês para ser entregue também. E o Green Market, que é onde funcionou o Green Fruit, e também ainda tem o Atacarejo. O Atacarejo que vai ser ali no Parque Imperial, que é um super lojão, um mega lojão, né? E a gente quer saber os detalhes todos desses investimentos aí no próximo bloco. Perfeito, Maurício? Muito bem, perfeito. 7h55, também são 2 minutos só, rápido, a gente faz um breve, curto intervalo comercial e a gente volta com o Maurício Cerruti, que é o CEO aí do Grupo Barcelos, diretor de expansão também do Superbom, né? E por aí vai. Entre outras coisas, essas 2 lojas que vão ser inauguradas este mês, a gente aborda agora no próximo bloco, aqui no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Guia de desconto, plano de assistência